lá em Dubai dá a impressão para vocês de que lá todo mundo é rico, é próspero, mas não é, que o costume e a cultura de lá já tem essa cabeça. Então não há a figura da pobreza extrema como nós temos aqui no Brasil. Essa pobreza extrema que nós temos aqui, passar fome, todos os problemas sociais que a gente vê, lá não existe. Se você vai ao cinema e fez compras no shopping, mas você não quer entrar com um monte de sacolas na sala do cinema, se você deixar no hall da entrada do cinema, ali você pode tranquilamente assistir seu filme, e quando você voltar, vai estar tudo ali. Brasileiro que sai do Brasil e vai para os Estados Unidos ou para a Europa e se filtra na comunidade brasileira, os brasileiros de lá são os primeiros a chutar você para cair no abismo, porque eles têm esse pensamento. Eu saí do Brasil, então estou me dando bem. Cheguei nos Estados Unidos, cheguei em algum país europeu, conseguiu um emprego, conseguiu se instalar, está se dando bem. Quando ele percebe que tem outro brasileiro chegando, ele não admite que aquele novo brasileiro, conterrâneo, irmão, se instale e se dê bem. Olá, Habibs, está no ar mais um episódio do Shakeflix. E no episódio de hoje, por que tem tanta gente sendo detidas em Dubai? Já deve ter ouvido falar algo semelhante a respeito disso nas redes. Mas a gente vai desmistificar. Fica até o final. Bom, o tema de hoje é por que tem muitas pessoas que estão sendo detidas em Dubai. Então, no episódio de hoje, nós vamos trazer algumas regrinhas para você que pretende ir a Dubai, para você também não ser escolhido, né, pelas autoridades emiradenses, para você também não ser convidado a ir à salinha da entrevista. Então, fique ligadinhos, vamos lá. Claro que para isso eu trouxe também aqui o parceiro já das nossas temporadas, que é o Paulo Caldas. Obrigado mais uma vez, Paulo. A gente vai trazer aqui, e vocês que já acompanharam os outros episódios aqui do Shakeflix, já sabem que ele é especialista da tecnologia. Então, quando a gente fala em Dubai, ninguém melhor do que o próprio Paulo para poder falar sobre, e trazendo aqui algumas novidades que ele não contou e não revelou em outros episódios. Mas vamos lá. Bom, antes de a gente começar a dar primeiras dicas, Paulo, das regrinhas de como você não ser detida em Dubai, aproveitamos no episódio de hoje para fazer a retrospectiva 2025. Nós estamos aqui agora em dezembro, próximo ao Natal, faltando aí quase 15 dias para o Natal. Então, nada melhor do que a gente, primeiro, agradecer a sua participação, a sua audiência, você que nos acompanha, né, vem acompanhando a Shakeflix desde a primeira temporada, lá que começou em março. Então, nada melhor do que agradecer vocês. E lembrando que 2026 vem com tudo, hein? Já estão abertas as inscrições para você que é profissional liberal. Atenção, Curitiba e região. Se você é profissional liberal, se você tem uma empresa, se você quer que o Shakeflix venha se tornar o porta-voz da sua empresa, entre em contato com a gente nas redes sociais e olha, faça a inscrição. As vagas são limitadas, ok? Para saber mais, é só seguir as instruções nas redes sociais. Bom, 2025 começou, né, Paulo? Começou assim de uma maneira abençoada, vamos dizer assim. Então, para quem está chegando agora aqui no Shakeflix e quer saber do que se trata, nada melhor do que a gente separar esse episódio para fazer essa retrospectiva 2025. É um projeto, o Shakeflix, o podcast, já é um projeto que estava na gaveta já há uns 4 anos aproximadamente, 5 anos aproximadamente. Algo que, no momento que o Brasil não sabia o que era podcast. Exatamente. Não é mesmo? MesaCast. Então, o brasileiro não sabia exatamente, mas lá na gringa já estava bombando o formato podcast. Qual a diferença, Paulo? Explica para nós, de podcast e MesaCast, para quem está nos assistindo. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Depende do horário que a pessoa está assistindo. Eu agradeço o Shake novamente estar aqui presente, né, para falar um pouquinho aqui do contexto. Além de ser aqui no Shakeflix como profissional da área de informática, eu também trabalho aqui com o Shake nos bastidores, então faço pauta, etc. Né? Então, para colocar um contexto de hoje, né? Enfim, essa diferença a gente nota na própria definição. Né? Então, o podcast nasce lá como essa ideia de ser uma rádio moderna. Né? Então, uma rádio onde se transmitia sinal, onde se transmite pela internet, que a gente sabe que a rádio comum se transmite por sinal, né, que está aí
sinal via rádio e tudo mais. E o podcast, ele é algo modernizado. Então, até quando ele nasceu, teve essa polêmica, meu Deus, o podcast vai matar a rádio, o podcast vai acabar com as estações de rádio. Na verdade, se convive muito bem hoje em dia essas duas plataformas. O podcast nasce também ali naquele contexto do streaming de música, né, onde já estava começando a se popularizar, por exemplo, como aplicativos como Spotify e tudo mais. Então, a gente tem esse contexto do podcast, sim, onde era só o áudio. Né? Futuramente, começou-se a agregar o vídeo, né? Então, virou-se o que nós chamamos de videocast. Né? Então, esse formato que vocês já conhecem, que geralmente está numa mesa, com microfone e tudo mais, né? Mas a ideia do podcast lá nos seus primórdios era fazer com que houvesse esses programas um pouco mais longos do que uma rádio e fosse menos custoso, né, para fazer a produção. Tanto que hoje, para um podcast mais simples, você já consegue ali com um celular, você pode produzir um episódio através de um áudio, jogar no Spotify da vida e começar o seu próprio podcast. Né? Então o conceito, a diferença é como ele é transmitido basicamente. Né? Um começa só visando o áudio, depois ele evolui agregando o vídeo. Né? A grosso modo, para fazer uma definição aqui bem simples, é isso a diferença entre os dois. Olha só, isso você está se perguntando, tá, mas o Paulo é quem para poder falar a respeito disso? Bom, quando a gente fala de tecnologia, até eu vou trazer para vocês aqui que estão chegando agora, já aproveito e peço para você se inscrever e acompanhar nosso podcast, o maior podcast das Arábias e é o podcast que mais cresce na internet. Aqui um breve histórico, um briefing do lado profissional do Paulo. Então, Paulo é graduado em gerenciamento de redes com pós-graduação em cibersegurança, olha, não é pouca coisa. E tem o direito, e tem também a especialização em direito na internet. Também possui especialização em inteligência artificial e ciências de dados. Sem contar também na temporada que ele passou na University of Glasgow, na Escócia. Tá vendo? Então tem propriedade para falar a respeito do assunto. Não é um Zé Esquerda, né? Um Zé Ninguém, para falar a respeito desse assunto envolvendo tecnologia. E muito bem a sua definição para ajudar a nossa audiência a entender o que é podcast e mesa-cast, né? A gente pode colocar, hoje em dia se chama tudo de podcast, não tem problema em chamar dessa forma, né? Porque o que se popularizou hoje foi isso, esse formato que a gente tem. Então muitas pessoas já conheceram esse modelo de podcast já na mesa, com o microfone e a câmera filmando. Mas a gente tem ali o terreno antes, né? Antes de você construir o prédio, você prepara o terreno. Então tem esse pedacinho da história aí, que foi essa transição, né? Da música analógica passando a ser digital, das vendas dos streamings começando a bombar. E esses serviços que antes eram tudo analógico, tudo via rádio, etc., começou a entrar na internet porque a internet também evoluiu muito. Então, com a evolução da fibra óptica, banda larga, etc., esses serviços proporcionam né, com que a gente tenha essa modernidade. Né? Então, hoje, se você está aqui assistindo esse podcast em alta definição, né, que as câmeras aqui do estúdio proporcionam essa qualidade, tudo é graças à internet. Né? Se você consegue carregar esse vídeo, é justamente porque tem uma estrutura de internet por trás e proporciona isso para você, essa comodidade. E dentro já da retrospectiva 2025, então, diante disso, onde tudo era mato no Brasil, né, poucas pessoas sabiam e entendiam o que era isso, podcast, mesa-cast, esse conteúdo, essa forma diferenciada de proporcionar as pessoas falarem, né, dessa abertura, de falar o que entende, o que sabe, ou até mesmo o que precisa mostrar ou vender. Então, em 2025, nós tivemos... Começou em dezembro de 2000, exatamente um ano atrás. 2024, em dezembro, começamos a fazer uma grande pesquisa na internet para saber, em Curitiba, os estúdios em que pudesse atender ali a nossa necessidade, né, para colocar em prática o nosso podcast. Até que em janeiro, já fazendo a retrospectiva, em janeiro nós entramos em contato com o Thiago, que é o responsável pelo estúdio Digicast, e marcamos uma reunião, explicamos, né, para toda a equipe do estúdio Digicast a nossa ideia, nosso propósito. E aí, de forma brilhante e aberta, entendeu rapidamente qual seria, né, o nosso produto, que é o Shakeflix Podcast, e aí colocamos em prática. Foi exatamente em março de 2025, do presente ano, que começamos a gravar os primeiros episódios. Exatamente. Só que num outro estúdio, né? Não neste aqui, não neste que nós estamos agora. E era outra pegada, né? Então nós tínhamos ali as participantes, as convidadas,
ao redor de uma mesa, né? Por isso da ideia da MesaCast, um estúdio maior, e diante da necessidade das seguidoras, da audiência nas redes sociais, que compartilhavam os seus traumas vividos na internet e caindo em golpes, né, por falsos árabes. E aí a primeira temporada começou assim, a gente trazendo, explicando como funciona a cultura árabe e associando ali o que é permitido, o que não é permitido, o que é legal, o que não é legal. E a participação também da atriz, a Soninha, que estava representando, que representou muito bem, né, Paulo? Sim. Na primeira temporada, a respeito das seguidoras que compartilhavam comigo e compartilham ainda nas redes sociais as suas histórias traumáticas vividas pelos falsos golpistas. Então, a primeira temporada começou dessa forma, tirando dúvidas, esclarecendo, associando ali o comportamento árabe com o comportamento brasileiro. Exatamente. Era uma pegada, assim, uma introdução cultural, né? E quando a gente fala de questão cultural, começamos esse episódio de hoje falando para não ser detido em Dubai, né? Então muitas pessoas estão indo a Dubai por não conhecer o que é permitido, por desconhecer as regrinhas do anfitrião, dos emiradenses. Muita gente confunde que... Muito se fala na internet que Dubai é uma cidade, não é um país, é uma cidade liberal, onde mais de 200 nacionalidades convivem lá, seja de passagem, ou como turista, ou como de passagem de forma de trânsito, porque tem um destino final outro país, ou por escolher Dubai como a sua nova residência. Então são 200 nacionalidades, ou seja, o mundo todo está em Dubai. Sim. Então muitos brasileiros acabam distorcendo essa ideia de liberdade com libertinagem, achando que lá tudo pode fazer. E aí, quando chegam lá e coloca, né, na prática, ou tenta ter uma vida como se estivesse no seu próprio país, acaba se frustrando, até mesmo se decepcionando, e acabam sendo detidas pelas autoridades, porque lá tudo é vigiado. Lá a tecnologia funciona e tudo lá realmente é vigiado. Lá muitas coisas não se pode fazer, não é permitido fazer, até mesmo por uma forma de educação e respeito pelos emiradenses, né, de Dubai, que vivem lá. Exatamente. Então, a primeira regrinha que nós podemos trazer, Paulo, para quem está nos assistindo agora, são várias regrinhas aí, hein, Habibits? Então, fica até o final para você anotar tudo aí. Se você pretende ir para Dubai, então é importante você anotar. Lembrando que essas regrinhas nós falamos uns 2 meses atrás, lá no nosso grupo exclusivo fechado, que nós temos. Então, as Habibits que participam do nosso grupo têm aulas exclusivas a respeito da cultura árabe, e lá elas já estão sabendo quais são essas regras. A primeira regrinha que a gente pode falar a respeito de um bom convívio, de uma boa vivência em Dubai. Quais são? É não beber em público. Exatamente. Não beber aqui é muito importante definir o que é beber em público, né? Uhum. Porque se a gente chega e fala, não pode beber em público, todo mundo parte do pressuposto que é tudo. Não, não é bem assim. O que acontece é que Dubai, assim como as outras cidades dos Emirados Árabes Unidos, são cidades que possuem as leis baseadas no Islã. Uhum. Então, para o islâmico, bebida alcoólica é o que eles chamam de haram, ou para nós aqui do Ocidente, né, para quem é cristão, é o equivalente a pecado mortal. Tá? Não é a mesma coisa na definição, mas a grosso modo dá para a gente colocar assim para ficar mais fácil de abstrair a ideia. Uhum. Então o que acontece? Por Dubai e as outras cidades terem esse baseamento no Islã, acontece que é proibido se beber em público. E aí vocês, né, o público pode questionar. Você acabou de falar que é uma cidade aberta, que está se globalizando, a gente já falou isso em muitos outros episódios. Uhum. Exatamente, Dubai está aberto ao mundo, está aberto a receber turistas. Tanto que ano passado o maior lucro daquele lugar não foi com petróleo como todo mundo imagina. Uhum. Né? Mas o maior lucro foram 2 entradas para eles. A primeira, tecnologia, onde eles estão investindo muito pesado. Tanto que empresas gigantescas como Microsoft, Google já estão tentando criar data centers lá dentro, para não depender mais do data center norte-americano, por exemplo. E também o turismo. O turismo lá é muito pesado. Né? O fluxo de gente é muito pesado. Tudo bem, não puxando a sardinha, né? Mas Curitiba esse ano também deu um show nessa questão de turismo aqui. Né? A gente também já fala sobre isso mais à frente. Bom, Dubai, por ser
né, ter essa regra a respeito da bebida alcoólica, então você não pode andar com bebida alcoólica na rua como você anda aqui no Brasil. Então você vai lá no barzinho do seu Zé da esquina, você pega a bebida na mão e sai na rua, você não faz isso por lá. Se você sair na rua dessa forma, como Dubai é uma cidade tecnológica que está 24 horas sendo vigiada, alguém vai te deter na rua e você vai preso e pagar uma multa. Né? Eu não sei falar exatamente agora o valor, né, até porque eu nunca presenciei isso e não vou ser eu o primeiro a fazer isso. Depende da gravidade também, né? Na a situação ali, por exemplo, se a pessoa está cambaleando, caindo pelo chão, fazendo necessidades fisiológicas na rua porque não consegue se controlar, porque está com teor alcoólico muito alto. Então tem várias... Essa questão de você não conseguir, de você, por exemplo, né, urinar, igual acontece em muitas cidades aqui do Brasil, né, onde a pessoa bêbada vai na rua e faz achando que é banheiro público. Bom, lá você nunca mais entra no país, para você ter uma noção. Né? Então a questão da bebida alcoólica é muito levada a sério. Tem espaços, inclusive, que são autorizados pela família real lá, aonde o estabelecimento pede, eles recebem uma certificação, eles recebem um alvará próprio, para que possa ser consumido. Geralmente alguns restaurantes específicos ou mesmo nos hotéis que recebem muitos turistas. Ali naquele ponto pode, porém não é permitido a embriaguez. Isso que é interessante. Por mais que você possa beber, você não pode se embriagar. Mas isso daí é uma chatice. Eles, além de tudo, não só pela religião, mas eles também estão pensando na saúde. Tanto que agora, né, para essa questão de bebida, Dubai está criando uma regra fiscal para poder incentivar o consumo de bebidas com açúcar, com menos açúcar no caso, né? Então, se a sua bebida está sendo comercializada lá e ela tem menos teor de açúcar ou se aproxima de zero, você vai ter um subsídio para poder entrar lá dentro. Quanto maior for a quantidade de açúcar, vai ter uma taxinha e ela vai aumentando. Então, para vocês verem que não é só a questão da religião, mas eles estão preocupados com a saúde no geral da população, porque se a população adoece, atrapalha o sistema de saúde e tudo mais, que é o nosso caso aqui. Por isso que o SUS está desse jeito que está. O Brasil não tem um controle populacional nesse sentido e nem sei se algum dia vai chegar a ter. E falando de tecnologia, quando a gente fala, e já continuando dentro da retrospectiva, digamos que você está planejando, se programando aí para poder ir para Dubai. Lá é tudo digital. Então hoje você consegue passar pela imigração, né, diferente dos países da Europa, diferente dos países como os Estados Unidos, que você tem que passar pelo guichê, falar com um agente de imigração, e aí tem todo aquele nervosismo, tem todo aquele estresse. Então as pessoas, quando a tripulação da aeronave avisa, estamos prestes a aterrissar no aeroporto X, dentro de 15 minutos estamos em solo. Sim. Aí uma galera já começa a tremer na base, porque sabemos que os agentes de imigração, eles não são simpáticos assim. Nem deve também, né? Porque não é a função deles ser simpáticos. Mas Joseph, eles são ali os anfitriões que estão recebendo, é a imagem do país. Não, eles não são pagos para isso. Eles não são pagos para sorrir para você e falar, seja bem-vindo ao meu país. Não é isso. Eles estão ali para manter um controle de quem entra e de quem sai. É um filtro dentro daquele país. Aí entra também aquela questão que muita gente, por exemplo, eu consegui o visto para ir para os Estados Unidos. Um exemplo. Eu consegui, passei pelaquela humilhação dos consulados, porque não tem outro adjetivo para descrever, é humilhação mesmo. Você vai para o consulado americano e você não é, na visão, né, do brasileiro, não é bem tratado, porque eles não sorriem. Sim. Então eles te tratam ali como se estivesse entrando num centro de detenção de Cuba, por exemplo. Tipo isso. E fica aquela tensão, como se tivesse uma coisa de guerra, uma coisa pesada mesmo. Ali já derruba qualquer candidato que esteja com segundas intenções para ir para o país. Daí, digamos, exemplo, o Paulo foi lá no consulado, exemplo, foi para o consulado americano tentar o visto de turista para os Estados Unidos, aprovou. Daqui uma semana, o consulado vai mandar via Correios o seu passaporte, com carimbo. Só que o brasileiro, quando pega aquele passaporte que chega em casa, chega todo feliz da vida. Tô com visto americano, agora tô com a passagem livre. Não é bem assim que funciona. Visto em passaporte não é garantido da sua entrada no país. Muitas vezes o agente ali de imigração, ele pode notar alguma coisa, mas durante a entrevista, você passou. Você falou algo que
que passou no crivo, vamos dizer assim, e você passou te dando ali, entre aspas, o direito do visto de turista. Porém, ele deixa alguma observação no sistema, e essa observação fica detido internamente no sistema, porque para manter a soberania do próprio país. Aí muitos brasileiros, quando recebem o passaporte com visto, ele fala, então eu vou, beleza. Só que muitos, quando chegam no aeroporto do destino final, seja em Miami, Washington, ou Los Angeles, ou Nova York, ele não passa pela imigração. Ele é detido lá. O agente de imigração, quando identifica, quando ele mostra o passaporte e eles escaneiam, não, você não vai entrar. Volta no próximo voo para o seu país. E o brasileiro fica sem entender, porque eles não têm obrigação de justificar. Volta. Por quê? Porque alguma coisa foi anotada no sistema. Uma dica, para quem tem ali o visto americano. O consulado... Bom, nem vou falar, que acho que isso aqui nem posso falar aqui. Não. Acho que nem posso falar aqui porque é uma coisa restrita lá. Quem tiver interessado nos acompanha nas redes sociais. Mas tem uma dica que você pode identificar no seu visto para ver se você vai ser questionado, vai passar a linha ou você vai voltar. Então o visto, ele não é garantia de você entrar no país. Já em Dubai, como é tudo automatizado, o que acontece? Como funciona em Dubai? Primeiro que o brasileiro não precisa de visto. Em Dubai. Tendo o passaporte já válido, pode ir, não tem essa obrigatoriedade. Então já começa aí a sensação mais tranquila. Quando você chega no aeroporto e vai passar pelo departamento de imigração, você nem conversa com o agente de imigração. O agente de imigração. Ele já escaneia, aí entra a tecnologia, já escaneia todo o seu rosto, aí ele já levanta a informação, é um espaço assim, tem mais ou menos uns 200 metros com um tapete vermelho que você anda sobre. Você no começo do tapete, você encosta o seu passaporte no sistema e você anda aqueles 200 metros ali, sobre o tapete. O agente já está te escaneando. Quem é você, o que você já fez, deixou de fazer, levanta toda a sua capivara no seu país. Não só no seu país de origem, como no mundo inteiro. Você estando ok, você passa, e mesmo você olhando para a cara do agente de imigração, ele nem vai olhar para o seu rosto. Ele vai ficar olhando direto para a tela do computador. Ele nem vai te dar um tchauzinho, seja bem-vindo. Aquela ideia das redes sociais, Habibi comes to Dubai, ele não vai falar isso para você. Ele vai olhar para o computador, fazer o trabalho dele, cara fechada, e você vai. Entrou sem nenhum problema. Esse escaneamento, né, Paulo? Esse escaneamento em Dubai, o que acontece? Você vai ser acompanhado, eles vão saber qual é o hotel que você vai estar instalado, aonde que você vai ficar, em qual Emirate que você vai ficar, né? Qual cidade que você vai ficar, se é Abu Dhabi, se é em Dubai, em qual dos 7 reinos, vamos dizer assim. Então tudo eles vão acompanhar você lá dentro. Então por isso que tem a segurança lá, né? Então vamos supor outra curiosidade em Dubai. Se você vai ao cinema e fez compras no shopping, mas você não quer entrar com um monte de sacolas na sala do cinema. Se você deixar no hall da entrada do cinema, ali você pode tranquilamente assistir seu filme. Quando você voltar, vai estar tudo ali. Ninguém vai ter a ousadia de, esqueceram aqui, então eu vou pegar. Não, porque tudo é vigiado. Lá fazer uma observação, lá é tudo muito seguro. Então, se você está no restaurante, principalmente você mulher, né, que anda com bolsa, e sempre aqui no Brasil você anda desesperada, né, abraça a bolsa, abraça a mochila para sair. Quem está em São Paulo sabe a realidade ali do metrô em São Paulo, como Sim. que é, né, os bate-carteira lá, que se você deixar a carteira na parte de trás da sua calça, eles colocam a mão, você nem vê. Uhum. Isso não existe lá. Nossa, mas não existe roubo, não. Por quê? Pessoa que roubou uma vez, ela vai ser extremamente punida. E aí tem as variações da lei penal lá, enfim, não vou entrar isso nessa questão porque eu não sou jurista, né? Mas o que é sabido a pessoa roubou, ela vai ter uma punição severa que ela nunca mais vai voltar a roubar. Então ninguém ousa fazer isso. Então você andando por Dubai, você percebe as Mercedes G63 lindíssimas que tem na rua, né? As BMW, que é popular Dubai, lá, etc. Né? Você vê, às vezes a pessoa deixa o celular, ela vai comprar alguma coisa. Ela pode deixar o celular dela em cima do carro, ela vai, compra e volta, ela simplesmente deixa a chave em cima do carro. Aonde aqui no Brasil você já imaginou no estacionamento público, né, na rua, porque lá não é bem na rua como nós temos aqui o conceito, mas há vagas ali, né, de praças, etc. Você poder olhar, contemplar isso, tá? A chave do carro ali para qualquer um. Sim. E ninguém mexe. Shopping. Você tem vários lugares para deixar o seu celular carregando por indução. Então você chega lá, deixa ele na estaçãozinha lá, vai almoçar. Quando você volta,
ninguém encostou no seu aparelho. Tá? Então, esse é o diferencial de um país de primeiro mundo com a nossa realidade aqui. A segurança e tecnologia trabalhando ali em prol da população local, né? E falando de tecnologia, então assim, aí é com essa pegada de trazer para vocês aqui do Shakeflix o melhor dos dois mundos. O melhor de que há em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, nós focamos em Dubai durante esse ano de 2025, principalmente na segunda temporada, já vamos falar um pouco sobre, e associando também o que é de melhor em Curitiba, ou a grande Curitiba, né? Sim. Curitiba e região. Você havia comentado também, fez uma boa colocação a respeito da tecnologia, como funciona em Dubai e tudo mais. Mas Curitiba também não está aquém, né? Não está muito atrás disso, né? Em 2025, Curitiba também se destacou em vários setores, como você já adiantou, na parte turística. Mas na tecnologia também, né? Sim. Você comentou em off aqui nos bastidores que o sistema GPS em Curitiba... fala um pouquinho sobre essa questão do sistema GPS em Curitiba. É que, na verdade, são os navegadores, né? Os mapas eletrônicos, ou Google Maps, né? Para quem utiliza outro aí também. Enfim, é o serviço que eu acho que mais é utilizado pelo brasileiro é o Google Maps hoje, né? Qualquer celular Android tem, você consegue instalar em qualquer iPhone, enfim, então é um aplicativo muito popular. Qual é a pegada dele? O Google Maps para ônibus e para poder pegar a direção dentro de uma cidade, ele depende do envio de metadados das prefeituras ou de alguns órgãos ali públicos que trabalham com isso. E aqui em Curitiba, a gente tem já há alguns anos, já foi implementado isso, para que se tivesse essa disponibilidade tecnológica. Então, em Curitiba, ali com o Google Maps, você consegue ver horário de ônibus, você consegue ver, dependendo, hoje não funciona tão bem, mas está aí com a promessa de voltar a funcionar em tempo real, acompanhar o veículo no ponto de ônibus para saber aonde ele está, se vai dar tempo de você pegar. A do ônibus, né? Isso. Eu cheguei a instalar um tempo atrás esse aplicativo, acompanhar o ônibusinho assim no aplicativo. Mas não é no Move It, né, que você está falando. Eu tô falando no próprio Maps mesmo, no mapa. No Maps. E aí... Também a gente tem aqui, somos agraciados aí por menos erros no Google Maps. Então, quando você está saindo de um ponto e jogando para o outro, pode ser que esse aplicativo ele te jogue ali em pontos ruins. Mas aqui em Curitiba, raramente isso acontece. Não vou falar que não acontece porque a tecnologia não é 100% blindada a erros. Mas, dentre as capitais as quais eu já fui também, aqui comparando diretamente com São Paulo, que é uma capital grande, lá a chance de erro é muito maior que a nossa. Então, porque a nossa prefeitura, nossa estrutura pública está aberta para essa tecnologia e inovação. E aqui não é puxando sardinha para ninguém, não. Mas é que a nossa comodidade é observada no nosso dia a dia. Inclusive, falando em tecnologia, Dubai vai implementar a nova rota, né, ligando 7 reinos lá com um veículo sobre trilhos mais leve, mais rápido, etc. E Curitiba também não está atrás, onde a gente conseguiu trazer para cá a tecnologia a respeito de transporte. Então é um veículo leve ali que vai ser transportado, né, por ímãs, né? Então ele vai ter uma indução eletromagnética ali que vai provavelmente substituir os nossos BRTs, né? Os ônibus que andam de pneu com borracha ali e diesel, vai virar um veículo leve, mais rápido, mais sustentável, ecologicamente correto, se assim a gente pode dizer, né? E a questão da bateria a gente tem que pensar mais para frente também, que vai começar a ser um problema para nós, né? Muito carro elétrico, ônibus elétrico também tem esse problema. Enfim, então Curitiba já vem recebendo esse título há um bom tempo e a gente eu gosto de comparar direto com Dubai, porque a gente até tem alguns projetos na arquitetura e tudo mais que está crescendo aqui em Curitiba, que já é popular em Dubai. Então são aqueles bairros, aqueles grandes bairros concentrados, onde você não precisa sair do seu bairro para fazer nada. Você mora ali e ali já vai estar tudo na sua mão. Shopping, supermercado, praça, teatro. Lá em Dubai é muito comum isso. Então aqui em Curitiba também já está chegando esse conceito. Sim, então durante o ano de 2025, na primeira temporada, o Shakeflix trouxe vídeos e conteúdos, episódios, tanto aqui no YouTube e com seus cortes nas redes sociais, inclusive também no Spotify. É possível acompanhar o Shakeflix no Spotify, que é o formato de podcast, só que só de ouvir, como você comentou no início desse episódio. Então, a primeira temporada, nós começamos ali agora em 2025, lá no mês de março,
E a primeira temporada foi até metade deste ano, de 2025. Sim. Até mês de junho, né? Trazendo ali convidados especiais, cada um dentro da sua área, compartilhando, sempre linkando aí o que tem de melhor entre os dois mundos, associando ali, né? Dubai e Curitiba. Tem muitas, podemos dizer que Dubai e Curitiba tem é muito semelhante. É como se fossem irmãs. Não gêmeas, mas irmãs próximas acima da outra. Separadas por um oceano. Separadas pelo Atlântico, né? É. Então, a primeira temporada de 2025 foi nessa pegada. Então, tivemos ali, como eu disse, ensinamentos, mostrando, com participação, né, de psicólogas, para ajudar ali as Habibits, vocês aí que estão nos assistindo, a entender e evitar que viesse a cair em golpe. E saber escolher, e saber separar o joio do trigo, né? Entendendo quem é um árabe de verdade. Um árabe de verdade não vai fazer brincadeiras ou palhaçadas, ou enxergar as redes sociais, a internet, como se fosse um circo de horrores. Então, essa foi um papel, a primeira temporada, podemos dizer, que o Shake Flix teve um papel social ali, né? Social. Um papel social na internet. Então, essa foi a pegada, né, até metade do ano. Daí, no metade do ano, no mês de julho, tivemos mais uma vez uma reunião, né, com a equipe do Thiago. Mostramos, explicamos o que seria tendência, o que estava sendo tendência no mundo do podcast. Mostramos, né, para a equipe do Thiago, aqui do Estúdio Digicast. E foi aí que nós tivemos a sensação e a percepção de que o Shake Flix estava deixando de ser um bebezinho, já tinha nascido, estava já começando a aprender a andar, tomando forma. Tanto é que nós mostramos e apresentamos a tendência em Dubai, que muitos emiradenses seguem tendências norte-americanas. Como você bem falou, muitas empresas, muitos americanos já se mudaram para Dubai. Então isso também ajuda a contribuir na identidade de uma cidade. E foi aí que nasceu esse outro estúdio aqui. Né? Esse outro estúdio que nós estamos gravando o episódio de hoje. Lembrando que nós estamos aí aproximadamente 15 dias para a chegada do Natal. Hoje é dia 12 de dezembro, uma sexta-feira. E aí, você já comprou seu panetone? Já separou o teu presente do seu amigo oculto ou amigo secreto? Cada região do Brasil fala de um jeito. Festa da firma. E aí, já fez a sua retrospectiva? Como foi o seu ano de 2025? Todas aquelas promessas, tudo aquilo que você fez no início do ano, você conseguiu realizar pelo menos 50%? Se não, está na hora de você rever o seu comportamento e sua atitude diante da vida. Que é o caso do Shake Flix, que era um projeto, foi colocado em prática em 2025. E a segunda temporada, dentro dessa retrospectiva, começou no mês de agosto. Depois das férias, na metade do ano, nós reformulamos, trazendo aí profissionais, liberais, autônomos, empresários, que têm algo a falar, algo a explicar. E que gostaria, muitas vezes, de ter uma voz, porém não acaba não tendo. Porque nas formas tradicionais, acaba sendo inviável financeiramente. Sim. É muito caro uma pessoa anunciar num outdoor, ou até mesmo numa rádio, numa televisão, né? Na televisão só consegue, muitas vezes, anunciar se for um horário lá, 1, 2 da madrugada, que não tem audiência alguma, né? Então, o Shake Flix chegou com esse propósito, de dar esse espaço para profissionais autônomos que estivessem com vontade de Isso, profissionais autônomos, empresas, né? De falar o que precisava falar e que queria falar, né? Então surgiu aí, nasceu a segunda temporada do Shake Flix Podcast. E claro, sempre associando aí o que é de melhor de Dubai com o melhor de Curitiba. Sim. E aí chegamos à comprovação que sim, tem muita coisa a ver, muita coisa comum. Já vai aqui uma outra dica para você que está assistindo a audiência. Outra dica para você não ser detido em Dubai, que é dançar e celebrar em público em Dubai, sem que haja uma justificativa. Então, ou seja, no Brasil é muito comum, por exemplo, no Rio de Janeiro, em São Paulo, jovens, né, durante final de semana, fazer aqueles encontros de jovens nas ruas e dançar, né, um funk ou qualquer outro estilo musical.
Em Dubai não é permitido, tá? Então se você sai do Brasil e vai para Dubai achando que vai com a sua galera e vai fazer festa, dançar, escutar música alta na rua, em público... Na praia lá de Dubai, achando na praia, nos beach clubs... Exatamente, foi uma boa observação. Aqui no litoral do Paraná, no último verão, os banhistas tiveram grandes problemas com relação à música alta na praia. Então todo mundo fala, estou na praia, é um lugar público, então eu faço o que eu quero. Então cada um escutava a sua música de preferência, num som alto, que você não consegue nem ter um diálogo com uma pessoa que está ao seu lado. E daí a pessoa da barraquinha, ou a família da barraquinha ao lado também. Então também eu vou colocar um som alto, né? Porque se o vizinho está fazendo, também posso. Então criou um estresse, criou um tumulto ruim. Então a pessoa sai para descansar, se estressa mais ainda estando no litoral. Triste o comportamento, né, de uma nação, de um povo agir dessa forma, onde não tem respeito ao seu semelhante. Então se você pensa em ir com a sua galera, ir para Dubai de férias, e vai se hospedar no hotel próximo à beira-mar, e os grandes hotéis têm beach club, que são praias privadas, mas que você pode usar roupa de banho como se estivesse no seu país. Quase isso, né? Porque não pode fazer, por exemplo, igual aqui no Brasil, ir principalmente as mulheres, né? Topless. Fazer topless ou ir com a parte de baixo muito, como é que fala? Muito pequeno, né? Geralmente a gente observa isso aqui no Brasil, fica até escandaloso demais. Maiô, né? Pra cima, no maiô pra cima, né? Até porque as emiradenses mesmo, as mulheres que são do Emirados Árabes Unidos, elas dão esse exemplo, elas mesmas muitas vezes acabam nem indo em lugares onde elas sabem que tem turistas que fazem mau comportamento, né? Então se você chegar lá para avacalhar o negócio, vou fazer meu churrasco na praia, não pode, vou colocar o meu som porque eu gosto no som, não sei quantos decibéis para poder estourar o vídeo de todo mundo. É preso, né? Detido equipamento, a pessoa responde, paga multa, enfim, vira um caos. Aí pensa, você gastou quase 40 mil reais para ter uma viagem completa daqui para Dubai. Chega lá, faz uma única bobeira, né? Era só uma observação que você podia ter seguido. Você jogou fora esse dinheiro, você estragou a sua viagem da sua família por conta de um som. Então olha só como é grave. Muitas vezes o sonho de viajar para um lugar bacana se torna um pesadelo. Exatamente. Né? E não é legal. Então, muitas vezes, claro, não justificando o comportamento de todos, mas tem pessoas que vão, mas porque realmente não sabem, não estudam, não é bem orientada. E nós sabemos que muitas agências de turismo não dão aquela informação básica. Não pode isso, não pode aquilo, mas só. Genérico, né? Genérico, bem superficial. E a segunda temporada do Shakeflix veio com essa pegada de também se aprofundar a respeito disto, né? Sim. Instruindo também a audiência de o que deve e o que não deve e como deve se comportar, né? Então, som alto e saber se comportar na praia também é outra regrinha, né? Além de usar o maiô, usar aquela roupa que as mulheres têm. Eu também não sei o nome, é como se fosse um roupão. Se você é mulher que já entendeu o que está querendo dizer, deixa aqui nos comentários. É como se fosse um maiô, mas ele é bem fininho, quase transparente, que ela coloca sobre o corpo. Mas não sou madame. Lá vem aquela questão de algumas falarem, eu não vou usar isso porque eu não sou madame. Gente, não é questão de ser ou não ser madame, é questão de ter postura. Mas eu só fazendo uma observação... Né? A roupa de banho. Só fazendo uma observação, Chico, aproveitando esse gancho que você deu, essa cabeça do brasileiro de ser sempre assim, se faz isso, eu não vou comprar isso porque senão é uma dama, eu não vou comprar aquilo Síndrome de vira-lata. Exatamente. Isso bloqueia a gente de uma certa forma que vocês não têm noção na questão de prosperar mesmo. Então você está com vontade de crescer, você está com vontade de se desenvolver, né? Você tem que limpar a sua cabeça para esse tipo de coisa. Né? Claro que aquela história do ambiente faz você exatamente isso. Se você está nadando no meio de um cardume de sardinha, como é que você vai se comportar como um tubarão? Não, para você se tornar um tubarão, você tem que andar junto com quem é tubarão. Né? Então, esse tipo de pensamento vincula muito lá em Dubai. Então você vê que eles têm esse sentimento de prosperidade. Eu preciso ser melhor do que eu sou. E outra coisa, uma coisa que não acontece lá, e eu observo muito aqui no Brasil. Se hoje você vai lá e cria uma empresa, nem que seja você abriu uma padaria. Os seus vizinhos vão chegar na sua padaria e falar, nossa, abriu uma padaria, eu nem vou comprar porque não vai falar comigo. Quando a gente olha para o outro lado, para uma nação que está próspera, qual é a ideia?
Nossa, você abriu uma padaria, que bom, eu não preciso me deslocar daqui até onde eu gosto. Me vende tal coisa? Sim, eu posso fazer para você. Ou seja, essa ideia de que os amigos se ajudam, né, isso é muito observado no mercado de alto luxo, né, nessa sociedade de maior poder aquisitivo. Quanto que a média do Brasil é? Poxa, se você está prosperando, eu não quero que você faça isso, você não pode ser melhor do que eu. Então aí já começam as coisas. Então em Dubai, essa segregação não existe, porque todo mundo tende a entender que são irmãos, né, até mesmo pela questão de como o Islã trata o convívio social. Então você não encontra esse tipo de coisa. Quando você tira isso, a questão da bebida, a questão da vestimenta, a questão comportamental, o jeito de falar, o jeito de agir, até o atendimento em loja em Dubai é diferente, para você ter noção. Poxa vida, essa semana, né, o Sheik está aqui de prova, a gente teve péssimas experiências em atendimento em loja aqui no Brasil, coisa que você não vai achar lá. Lá em Dubai eles servem um chá, servem água, né, servem um suco, enfim, eles te tratam muito bem, conversa, dificilmente você vai entrar numa loja e levar um objeto, você vai levar 1, 2, 3, enfim, quanto teu dinheiro pode ser capaz de comprar. Diferente aqui do Brasil, que você entra, tá o vendedor amargurado já com a vida, em vez dele pensar que ele precisa te tratar bem porque você é cliente, não. Eu ganho pouco mesmo, que se dane, a empresa não é minha. E aí começa a desencadear uma cadeia de problemas. Porque você vai agredir o consumidor vai ficar agredido, nunca mais volta, vai denunciar você pode perder o emprego e vira aquela bola de neve. Nossa, né? é uma bagunça. Então, uma vez que você tira esse pensamento de escassez da sua cabeça, tudo em volta de você começa a funcionar. E não é aqui questão de energização, penso positivo, etc. Good vibes, né? É cultural, né? É cultural, né? Você porque na mudar própria a chavinha. cultura, na cultura árabe, o espírito da irmandade é muito levado muito a Sim, sério. exatamente. Né? Então os árabes levam muito a sério essa questão da irmandade. Os irmãos se ajudam, os irmãos se protegem, os irmãos, não é irmão de sangue, tá? Não estou falando nessa categoria, irmão de sangue, é irmão mesmo de religião. Né? Então isso acaba aumentando e acaba atingindo todas as outras pessoas que vivem naquele meio. Exatamente. E as pessoas acabam entendendo que naquele local, naquela região, o meio é dessa forma que funciona, acaba meio que se moldando e virando a chave e entra no ritmo. Então já começa para a questão cultural. A comunidade, a cultura árabe é feita de irmandade. Né? Então não tem aquela coisa de tirar aproveito do meu semelhante, porque eu posso mais, então eu vou me aproveitar de quem não tem tanto poder, seja financeiro ou de conhecimento, enfim. Não tem isso porque é haram. Isso está no próprio Islã. Né? Então é haram você tirar aproveito do seu irmão. Você tem que ajudar, né? Você tem que doar, né? Mas não doando ou dar esperando receber o dobro em troca. Exatamente. Não é assim que funciona. Então, essa mentalidade lá, no caso dos emiradenses, funciona muito bem por conta disso. E é por isso que dá a impressão, né, que todo mundo vê na internet, todo árabe tem dinheiro, todo árabe é próspero, é rico, mas não é questão de ser rico. É a questão de se portar ao mundo. A hora que você se prospecta para o mundo de uma forma boa, tudo que está ao teu redor também vai ser transformado, né? Isso, você para de frequentar alguns lugares que você não deveria frequentar mais, algumas pessoas se afastam de você, e que bom que se afastam de você, né? Louvado seja Deus por isso, para que de fato você caminhe. Você nunca pode dar um salto para frente, um salto grande sem pular. Se você andar de pezinho em pezinho, você vai demorar muito. Então, quando a gente fala nessa mudança, que é o que eles acreditam lá, e por isso tudo isso que nós dissemos até agora está funcionando, é porque eles pulam, né, de um lugar para o outro, então eles dão um salto muito grande. Então, lá em Dubai, isso é muito forte. Então dá a impressão para vocês de que lá todo mundo é rico, é próspero, mas não é, que o costume e a cultura de lá já tem essa cabeça. Então não há a figura da pobreza extrema como nós temos aqui no Brasil. Essa pobreza extrema que nós temos aqui, passar fome, todos esses problemas sociais que a gente vê, lá não existe. Por exemplo, se você está num restaurante e a família real chega, muito provavelmente quando você levantar a pagar sua conta, o atendente já vai olhar para você e falar, não se preocupe, já foi pago. Por quê?
o Sheik de Dubai faz questão de pagar para aquela 2 horas que ele vai estar sentado ali comendo. Todo mundo que passar por ali, ele vai fechar a conta. E a família real lá costuma circular pela cidade? Costuma. Anda de metrô, anda nos ambientes públicos. E conversa com a população diretamente. Conversa com a população, justamente para ver ali como está o crescimento da cidade, acompanha, né? Sim. É como se fosse o Greca aqui em Curitiba, na época do mandato dele. Olha só a semelhança. Como se fosse o Greca, na época da gestão dele aqui em Curitiba, Sim. que ele andava pela cidade, né, ele até, se precisasse, ele entrava até na galeria de esgoto para ver por que está entupido ali, por que está alagando aquela região, aquela parte da cidade de Curitiba. Isso nasceu o apelido dele, né? O apelido dele. Pinguim de Curitiba, Pinguim de Gotham City. É carinhoso, tá, Greca? Se estiver assistindo aí, alguém próximo de você, é um apelido carinhoso, tá? Pinguim do Curitiba, Gotham City. Então, essa imagem, esse comportamento de prosperidade, de irmandade, funciona muito bem nos países árabes e nos Emirados Árabes Unidos, isso é muito evidente. Por isso que Dubai tem se destacando cada vez mais por conta do luxo, né, do glamour e tudo mais, né? Diferente da forma de pensar também da população do Brasil. Que aqui a cultura eu costumo fazer uma analogia, uma metáfora, é como se fosse um balde cheio de caranguejos. Quando tem aquele que quer sair do balde para se livrar do fim trágico, outros caranguejos vão lá e puxa para baixo e joga ele para baixo dos outros para ficar naquele ciclo vicioso de que se eu perceber que você está crescendo e eu não estou crescendo, você também não vai crescer. Exato. Esse comportamento a gente identifica muito para quem viaja ou já viajou, já sentiu isso. De brasileiros que conseguem sair do Brasil, porque chegou a uma conclusão de que vai morar fora do Brasil. Isso se aplica para a comunidade brazuca nos Estados Unidos e na Europa. Então, se você chega lá, o costume do brasileiro, a mania do brasileiro então, para eu ser recebido, até para eu me acostumar nessa nova cultura, eu vou me associar então com o brasileiro que está lá, que já chegou lá, já se instalou, já está bem, então eu vou, né, com amigos, enfim, eu vou me infiltrar na comunidade brasileira daquele país. Sim. Incrível que pareça, Paulo, os brasileiros que lá estão, nós estamos generalizando, mas isso é um movimento que vem sendo muito crescente. Brasileiro que sai do Brasil e vai para os Estados Unidos ou para a Europa e se infiltra na comunidade brasileira, os brasileiros de lá são os primeiros a chutar você para cair no abismo. Porque eles têm esse pensamento. Eu saí do Brasil, então estou me dando bem. Cheguei nos Estados Unidos, cheguei em algum país europeu, consegui um emprego, conseguiu se instalar, está se dando bem. Quando ele percebe que tem outro brasileiro chegando, ele não admite que aquele novo brasileiro, conterrâneo, irmão, se instale e se dê bem. Daí ele começa a ligar para a imigração, para denunciar. Ele quer saber se a sua situação no país está regular, se não está, quanto tempo você está lá, se teu visto está vencido ou não está, se você está clandestino ou irregular. Ele quer saber. Mas não quer saber porque quer te ajudar. Ele quer saber porque ele quer te denunciar. Ele quer te prejudicar, né? Ele quer que você volte para o Brasil. Que é essa analogia do caranguejo no balde. Exato. Mas, Sheik, isso daí não é só na vida presencial. Isso daí a gente observa na internet hoje. Eu canso de ver brasileiros que foram para fora, tem canais no YouTube aí gigantesco, mas na hora de falar com o público dele que é brasileiro, faz aí o votinho aí de vocês, e eu tô aqui na minha vida boa, apoio XYZ porque a minha é conveniente somente para atrair a massa, mas eu estou aqui vivendo a minha vida. Então, o público desses youtubers é um público pobre financeiramente, e eles expandem o luxo, e jamais eles vão vir para ajudar você a ir para o Canadá, por exemplo. Então tá lá com uma mansão, com um carro do ano, com um celular do ano, mas aqui para vocês não, fica aí que aí é melhor. Então eu vejo muita hipocrisia nesse sentido. Né? Então o brasileiro, na minha opinião, isso aqui é a minha opinião novamente, eu penso que seja um dos povos mais hipócritas que existe no mundo. Justamente por conta disso. Prega uma coisa, vive outra, e se alguém tenta viver igual, não, você está entrando no meu campo, sai, não é para você. Né? Então, isso a gente não observa lá em Dubai. Né? A gente observa que lá funciona um pouquinho diferente. E outra dentro dessa retrospectiva, dentro dessa segunda temporada, nós tivemos aqui também um grande parceiro, que é o Proto Consulting também, que é uma empresa de tecnologia,
que esteve aqui junto com a gente na segunda temporada, Sim. estará com a gente na terceira e quarta temporada, e assim também como as convidadas também que participaram, que no episódio da semana que vem, especial de Natal, você vai entender e vai saber o que está por vir, né? Então não direi nada, mas haverá sinais, né? E outro item também, Paulo, dentro dessa retrospectiva, já fechando 2025, né? Porque a segunda temporada começou em agosto e agora está finalizando em dezembro. Estamos finalizando a segunda temporada, porque em janeiro, fevereiro vai começar a terceira temporada. Dentro desse comportamento, nós podemos também incluir, e claro, nesse período todo, fazendo aí um resumão. Então nós tivemos aí um crescimento, Shakeflix crescendo, né, com grandes parceiros comerciais, tanto participantes quanto também empresas, né, tá um exemplo aí do Estúdio Digicast e o Proto Consulting, que é uma empresa de tecnologia que veio agregar, e eu só tenho que agradecer, né, eu só tenho que agradecer primeiramente a Deus por essa grande oportunidade, algo que estava na gaveta até então, e esse ano de 2025 ficou melhor, vamos dizer assim que superou as minhas expectativas, ficou muito melhor do que eu esperava. E outra dica para você que está assistindo aí, se você pretende ir para Dubai, é a questão nós falamos da bebida, nós falamos do comportamento, nós falamos também de qual outra dica, que agora me fugiu na cabeça? Da bebida, comportamento, vestimenta, né? Na praia, né? E também a questão Teve outra dica que nós passamos agora. Escreva aqui já, Habib, isso aqui no comentário, se você está prestando atenção, porque eu já esqueci. Outra dica. Vamos dar mais uma dica para quem está assistindo a gente, um bônus aí, para que está com a intenção de ir para Dubai, né? Então, assim, beber, nós falamos, né? Beber, comprar bebida. Bebida, comprar bebida. Exatamente, você falou da bebida, tinha que falar isso. Em Abu Dhabi tem algumas lojas que são permitidos a compra de bebida, porém não pode circular, né? Com garrafa embaixo do braço, ou com a mão, latinha de cerveja. Então entra naquilo que nós falamos. Que entra na regra geral, né? Que você não pode andar com a bebida exposta, você não pode andar com ela na mão, né? Então, essa lei já engloba tudo isso, né? Lembrei. Exibir gestos amorosos na rua, né? Também não é permitido. Afetividade. Afetividade. Né? Andar de mãos dadas, ficar beijando no selinho, abraçando, fazendo outras coisas a mais que no Brasil é comum. Então lá, isso daí é abominável. Então isso daí tem hora e lugar para isso, tá? E dentro desse comportamento, já para a gente chegando já ao final, por que muita gente está sendo banida ou não presa de Dubai? É porque muita gente que trabalha principalmente com redes sociais vai a Dubai achando que chegou, começa a filmar tudo, em qualquer lugar, e tá tudo certo. Não. Isso porque alguns influenciadores, você falou de youtubers no Brasil, alguns influenciadores, criadores de conteúdo no Brasil, não estudam e acham só porque tem um pouquinho de dinheiro que pode ir a Dubai realizar esse sonho, chega lá e vai fazer como se estivesse no Brasil. Se você trabalha com rede social, ou se você pretende usar as redes sociais como uma finalidade de trabalho, saiba você que você não pode chegar em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, né? Mas falando de Dubai, você não pode chegar e já filmando tudo como você bem quer e postar nas redes sociais. Você precisa solicitar, fazer uma solicitação especial junto ao governo emiradense. Então você tem que solicitar essa permissão para você gravar em locais públicos, tá? Tirou selfie e apareceu alguém atrás, ou uma autoridade, porque polícia é respeitada como polícia e como autoridade lá. Se um policial viu que você fez uma selfie, ele vai chegar até você educadamente e vai ver se você vai pedir para você apagar aquela foto ou aquele vídeo. Aí você explica, você não, eu sou criador de conteúdo, estou gravando, porém eu tenho permissão, né? Eu tenho permissão do governo. Carregue com você, além do passaporte, esse documento emitido pelo governo emiradense. Mas só um detalhe nisso daí que tu disse, Sheik, que esse conhecimento desses influencers já é geral. Então, dificilmente o influencer autorizado vai ter dor de cabeça com isso. Porque as autoridades já sabem quem é. Né? Então, uma dica muito importante para você que está lá. Eu sei que brasileiro adora tirar foto, gravar memória. Eu não sou muito disso. Meu celular não tem nada das minhas viagens. Não gravo, não tiro foto, porque para mim o que importa é viver o momento. A foto,
Até a inteligência artificial hoje pode montar, né? Uhum. Mas assim, não tire foto em público. Se você está num lugar, por exemplo, observar as fontes de Dubai, que é a coisa mais linda do mundo, e tiver por um acaso alguém na sua frente, você está filmando e aparecer essa pessoa e você publicar na internet, eles identificam. E na hora que você está saindo do país, você é detido. Uhum. Você precisa pagar alguma coisa, você precisa pagar a detenção ali, né? Pagar uma multa. Uhum. E vão te dar uma advertência. Se tiver uma outra ocorrência, não entra mais no país. Então tomem cuidado com esse detalhe, né? Sempre vai filmar local público, Uhum. filme sempre em local vazio. Uhum. Espere esvaziar. Se você quer ter o privilégio, chegue primeiro para ficar na frente do público. Uhum. Então são esses detalhes ali que pode salvar a sua viagem. É. Né? Imagina, como eu disse, pagar esse montante de dinheiro, chegar lá, ser detido por uma foto. Mas já imaginou? Então essa é a explicação do porquê que tem muitas pessoas que estão sendo detidas Sim. em Dubai. Tem muitos que não estão falando a verdade na internet. Né? Não estão falando a verdade. Então, escolha muito bem a quem você segue. Se o teu objetivo é aprender mesmo sobre a cultura árabe, Shakeflix está à disposição aqui. E ainda não acabou, tá, Habib? O ano não acabou. Hoje é dia 12 de dezembro. Não acabou ainda. Ainda nós vamos ter ali o episódio especial de Natal, que é semana que vem, então não percam. E qual seria seu recado, Paulo? Já de final de ano, será, vou deixar aqui uma polêmica no ar. Será que os árabes se renderam à cultura ocidental? Será que eles começaram já a celebrar o Natal? Estão comemorando o Natal? Que estranho, um muçulmano celebrando o Natal. Isso é normal? Isso a gente vai falar semana que vem, no especial de Natal. Não perca. Mas qual seria o seu recado de final de ano e para quem está assistindo aqui na sua audiência? Sim. Bom, primeiro, quero agradecer a presença novamente aqui no Shakeflix. É sempre bom estar aqui, né, proporcionando esse bate-papo bem bacana, essa entrevista no estúdio de cast aqui também, que é um ambiente muito legal para a gente fazer esse tipo de gravação. E o meu recado para vocês está pensando em ir para Dubai? Pesquise, mas pesquise com quem já foi, pesquise com quem tem conteúdo prático lá. Né, nós aqui, eu e o Sheikh Joseph, nós temos um grupo onde a gente proporciona esses cursos falando a respeito de Dubai. Então, tá interessada, entre em contato conosco nas nossas redes sociais que vão estar aqui na descrição desse vídeo para saber mais a respeito disso e para você poder fazer esse investimento em você. Nada melhor do que você se presentear com algo bom. Né? Então, tá pensando em ir para Dubai? Pesquise, saiba como é, não vai na loucura, não vai pela cabeça de alguns influencers. Tem muitas pessoas na internet que são pagas por terroristas para poder falar algo sobre o Oriente Médio em geral, denegrir Dubai e fazer as pessoas irem para o Egito, por exemplo, que hoje é um país onde é maior assediador de mulheres, né, e proporciona ali episódios de tráfico, etc. Enfim, então tomem cuidado com quem vocês estão seguindo, se a pessoa realmente tem causa ali para poder falar, tem o know-how, tem o pedigree, eu costumo dizer, né? Se a pessoa tem esse aval para poder falar sobre o assunto. Então, vai viajar? Pesquisa, entenda como funciona outro país, pesquise moeda, pesquise cultura, para que você não chegue lá e a sua viagem, que está tão bem planejada, tão bem paga, vai se tornar um pesadelo. Né? Então aquele sonho se torna um pesadelo. No final das contas, você vai ter que ser deportado aqui para o Brasil. Já pensou? Ter que vir com o rabo entre as pernas porque fez uma coisa que não sabia? E falando de Dubai, saiba você que é um investimento, que viajar é investimento. Sim. Muitas pessoas falam que eu vou para Portugal. Não, nada contra Portugal, mas vamos ser racionais. Você não pode deixar dinheiro na mesa. Se você olhar pelo fato da cambial, o dirham, que é a moeda dos Emirados Árabes Unidos, Sim. A diferença na hora de você comprar essa moeda não é tão grande. Então você vai precisar levar moeda de dirham para viajar. Sim. Então, durante o ano, vamos calcular aqui durante a cotação, durante o ano de 2025, o dirham ele não ultrapassou R$2. Então, ficou ali em torno de R$1,30, R$1,50, R$1,60, depois voltou para R$1,30, né? A cotação no Brasil, tá? Lembrando que o dirham é bem valorizado lá, porque é uma moeda dolarizada. Mas para você que é brasileiro, para você comprar o dirham, teve essa pequena oscilação. Então, com R$2.000, praticamente você consegue levar quase 2.000 dirhams. Um grosso cálculo, vamos dizer aqui, tá? E como lá não tem imposto, né? Então tudo lá você compra muito barato. Então coisas aqui que custam 18, 19 mil reais, lá você consegue por 3, 4 mil equivalentes, né? Aqui nosso. E uma dica que eu também queria dar
último aqui para as pessoas que estão nos assistindo, é quem está querendo ir morar em Dubai. Não só, não quero mais turistar, quero ir lá morar. Primeira dica que eu dou, e eu acho que é uma das mais importantes, tire esse pensamento de escassez da sua cabeça. Porque se você for com esse pensamento de escassez lá, você vai tomar paulada, você vai ter ali algum problema. Então, mude a chavinha na sua cabeça, entenda como o mundo lá fora funciona. O Brasil, ele é só uma célulazinha aqui aglomerada nossa. Quando a gente quer sair para fora, a gente tem que olhar para fora e entender como o mundo funciona. A vida não é brincadeira, né? Então, se você fizer algo errado, você pode prejudicar aí 10, 20, 30 anos da sua vida. Então, preste atenção. Quer ir mudar para lá, quer mudar para um país de primeiro mundo? Primeiro, pense como alguém que está no primeiro mundo. A vida não é para amadores. E para finalizar nosso episódio de hoje, da nossa retrospectiva 2025, eu quero agradecer a todos os participantes que estiveram durante todo esse ano de 2025, agradecer a toda a equipe do Estúdio Digicast também. Não é um final, nós temos mais um episódio especial de Natal ainda, então não precisa abandonar o Shakeflix, mas eu quero aproveitar esse momento, já que é uma retrospectiva, agradecer a todos que vestiram a camisa, a todos que acreditaram nesse projeto, nessa ideia, e que continuarão acreditando, porque 2026 está logo aí. Sim. E vem muita coisa nova, muita coisa boa aí. Terceira temporada tá... A terceira temporada já promete. E, então quero agradecer, lembrando e enfatizando que a Nova América não está aqui na América. A Nova América está nos Emirados. Então, como eu disse, a cotação é menor. Você não precisa comprar ou investir 6 por 1, ou se for o euro, 6,5 por 1, e se for libra esterlina, quase 9, 10 por 1. Então você não pode deixar dinheiro na mesa. Lembrando que não estou sendo patrocinado pelo governo emiradense, dos Emirados Árabes Unidos. Quem me dera. Sheik que estiver assistindo, quiser, por exemplo, me convidar a passar uma temporada aí, pode me convidar, ok? Mas não falo bem de um país porque eu estou querendo algo em troca. É porque eu acredito, porque eu conheço e acredito. Então, a Nova América, o novo sonho americano, está nos Emirados Árabes Unidos. Então essa é a minha mensagem que eu deixo para vocês. Com isso, vamos celebrar então com nossa taça de água, que é um sucesso. 2025 acabando, 2026 acabando, começando e prometendo muito. Prometendo muito. 2026 estamos aí. Esperamos e contamos com a audiência de vocês, Habibits, para 2026. Elimine essa mentalidade de escassez da sua cabeça. Até o próximo episódio. Até semana que vem, especial de Natal.